Boa tarde! Boa tarde. Boa tarde, Lari. Tudo bem? Tudo jóia com você, Lorena? Tudo bem. Então vamos lá, gente. Estamos aqui em Além Paraíba, nessa cidade maravilhosa, com essas mulheres maravilhosas, onde a gente está fazendo o podcast Café Delas, que é o nosso Café Delas itinerante Histórias. Para que ele acontecesse, a gente precisou aqui do apoio de algumas pessoas e eu queria agradecer essas pessoas. Primeiramente, a Thalita Pereira, da empresa Boa Forma, pela organização de tudo. A Débora Furro, que é a nossa arquiteta da Cube Arquitetura, que conseguiu aqui o estúdio House. Gente, toda hora eu pergunto isso pro Carlos. Ele já tá até assim rindo de mim, viu? Só pra gente ouvir a voz do Carlos, que está aqui com a gente desde cedo. Também a Cláudia Vilela, psicopedagoga, que conseguiu para mim a hospedagem no hotel. Vou falar do hotel daqui a pouco. A alimentação, nós temos essas mulheres maravilhosas aqui, gente, só coisa gostosa mesmo. Da Samantha Brock, da Natural Além. A Renata Reis, Doces Finos. Karina Passos, Confeitaria Artesanal. A Tânia, que cuidou das madeixas aqui do Salão de Beleza da Tânia, que não tem Instagram, mas você pode chamá-la no WhatsApp, no 329-8848-9255. Agradecer também ao Sebrae Minas e ao Sebrae Delas, nas pessoas do Marco Antônio e da Lara, do Sebrae de Cataguases. A ASEAP, que é a Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, que trabalha pelo desenvolvimento do município, entregando os melhores serviços e possibilidades de crescimento. A ASEAP, a Casa do Empreendedorismo. E também o Evidência Hotel, onde estou hospedada, que vocês que buscam conforto podem encontrar a Evidência Hotel aqui, pertinho, em Sapucaia, no Rio de Janeiro, esquina com Minas Gerais, né, Lari? Com Na certeza. BR-393, quilômetro 104, no bairro Jamapará. O Facebook é Hotel Evidência, o Instagram Evidência Underline Hotel, e vocês podem fazer as reservas pelo WhatsApp, no 329-9129-3134. Lari, querida, apresente-se. Oi, gente. Boa tarde. Eu me chamo Larissa, tenho 26 anos, A garota. sou natural de Além Paraíba. Vivi boa parte da minha vida aqui, Aham. na escola, nas fanfarras que eu toquei. Ah, não, Toquei em fanfarra! banda marcial, eu toquei em 7 bandas marciais. Que isso? E- Isso é novidade. Novidade. E qual instrumento você tocava? Eu tocava lira e escaleta. Pois é, Gente, toquei por alguns lira não é anos. fácil, não, mãe. E bem pesado. É, não, mãe. Tanto é que minha tendinite vem daí. O É peso. mesmo. O peso. Sim. Lira você estuda em qual partitura? Na verdade, a gente não chegou a estudar em partituras assim. Você já tem o dom mesmo? Ele só passava mais ou menos as notas e dali fluía. Gente, que show! Então, assim, eu tive uma pessoa que me ajudou, que já tocava lira, então eu não cheguei a estudar propriamente. O pouco que eu vi a pessoa, eu fui pegando. E fui decorando, foi indo. Olha só. Eu estudei partitura de piano para tocar flauta doce. Eu lembro alguma coisa, mas eu não sou boa de Então, ouvido, não. sempre quis estudar música, me aprofundar, mas acabou que a minha oportunidade passou e Passou, fui entrar não. em outras coisas. Passou não, que eu sou muito nova. Oportunidade volta. Volta, mas no pique que eu Ah, tava, tá. não, entendeu? Entendi. Você tocou 7 anos? Foram em 7 bandas 7 diferentes ao bandas? mesmo tempo. Porque o maestro que me regia a gente ali era com outras bandas também. Então, ao mesmo Gente, tempo que eu tocava para minha escola, eu tocava pro pessoal lá do Carmo, eu tocava na Fênix e tocávamos em várias bandas ao mesmo tempo. Participamos de competições, que legal. ganhamos na época no segundo mandato da Dilma, pra gente ir a Brasília se apresentar para o presidente. Só que por conta de ser na época eleitoral, a gente não foi. Ficamos em Entendi. segundo lugar de Minas. Gente, Competição com tudo, de tudo um pouco, porque já fiz a minha vida. que Dei aula legal. particular, Você deu também? dei aula particular tanto aqui na época de De escola, lira? de lira, época de escola, eu dei aula de matemática, de Ah, história, de tudo. Na faculdade, eu fui incentivada a fazer. é, Ai, agora eu esqueci o nome, que eu dava hum. aula particular.
Agora eu esqueci o nome. Mas eu Uhum. dava aula também, tanto lá dentro da faculdade quanto fora. Entendi. Foi tudo incentivado por um professor. Olha, que legal, Sou hein? formada em engenharia de produção. A menina é descolada, tá, gente? Aos Descolada e trabalhadeira. 2016 eu me mudei para Pádua, que era uma cidade mais perto, para ir estudar em Itaperuna. Eu estudei na Universidade de Iguaçu, Unig. Aham. E aí eu morava com meu irmão lá. Ah, tá. Mas são quantos na sua casa? No caso, eu sou filha única da minha mãe e do meu Isso. pai. Meu pai tem mais um, Ah, tá. mais velho, ele é 11 anos mais velho do que eu. E você chegou a morar com ele? Cheguei a morar uns 3, 4 meses com ele, porque eu achava que eu não ia ter condição de morar sozinha. Sempre fui Uhum. muito medrosa, muito novinha, não saía da aba dos pais, então eu achava que não era pra mim aquilo. Sim. Só que eu pegava van todos os dias pra ir pra faculdade. E aí começou a apertar. E eu teve uma vez que eu fiquei 10h30 da noite na beira da estrada, porque quem conhece Itaperuna Unig, ela é na beira da estrada, mais afastada, esperando a van passar para me pegar, porque a outra faculdade, a Redentor, não tinha terminado as provas. Então eu Uhum. tive que mudar para Itaperuna. E aí foi aí que o meu professor incentivou para eu dar monitoria. E eu comecei com a monitoria Ah. na faculdade. E a mentoria, no caso, você dava para quem fazia a mesma faculdade, Sim, mas a períodos monitoria. anteriores. Períodos anteriores. No Uhum. primeiro e segundo período foi tranquilo, no terceiro que começou a monitoria. Ah, Você tá. fazia uma prova, você tinha que Monitoria. passar. Aham. Monitoria, Aham. tinha uma certificação, Uhum. você tinha que dar pelo menos uma vez por semana uma aula dentro da faculdade para o período que precisasse daquela matéria. Por exemplo, Mas isso você dava conta no obra de. estágio? Conta no estágio, isso? Não, estágio não, mas Não conta. elementos curriculares, Ah, tá. extracurriculares que a gente precisa ter. Então, assim, eu fiz em 3 disciplinas. Os professores brigavam para ver em qual matéria que eu entraria. Entendi. Eu Ok. fiz, é, Procurada. eu fiz curso de extensão de Olha. neurociência, que não tem nada a ver com engenharia de produção. Fiz Aham. por 2 anos. Então, assim, de tudo um pouco, sabe? Tudo que podia me enfiar na faculdade, eu me enfiava. Tanto é que quando chegou a época do estágio, o meu professor falou assim: não, porque eu tenho uma área perfeita para você, você gosta muito disso. E calhou de ser o mesmo tema que eu estava fazendo no meu TCC, que era PCP, do planejamento e controle da Aham. produção. Aham. PCP. Então, eu fui para lá. Pra você ter uma noção, eu fui uma das poucas que não precisou nem fazer entrevista por estágio, eu já entrei. Fui a única mulher da fábrica que entrou. Foram todos homens que entraram Peraí, comigo a única mulher que entrou para trabalhar na fábrica. de estágio naquele ano Tá, comigo mas foram, qual foram fábrica? 7. Foi na Forte Plast, em Itaperuna, de embalagens Ah, alimentícias. sim, você Então, contou. assim, dos 7 que entraram, foi a única mulher, sabe? Olha. Então, assim, eu tinha que acordar mais cedo, eu tinha que sair 5 horas de casa, porque era mais 5h30 que passava um ônibus para as 7. Eu chegar no estágio, comecei, assim, eu era apaixonada por aquilo. Sempre fui apaixonada por fábrica, por tudo disso. Eu entrava, meu olho brilhava, era o meu sonho estar ali. Só que eu fui no ano errado. Por Uhum. quê? Foi em 2020. Foi em Hum. março. Deu 2 semanas, trava tudo, Aí por veio a conta da pandemia. pandemia. E assim, como a fábrica tinha que continuar rodando, quem que eles tinham que eliminar ali, tirar para não ficar em excesso? Os estagiários, porque não Verdade. poderia contaminar por doença nem nada. Aham. E por ser de produto alimentício, a gente mexia com embalagens da Visconde, Pichipaf, era uma empresa grande, não podia ser de qualquer Verdade. jeito. Aham. Então, o que aconteceu? Os estagiários pararam de ir. Uhum. Quando voltar, do que a gente ficou 2 semanas parado, vocês vão voltar. Uhum. Acabou que nunca voltou. Eu só fui pegar minhas coisas que ficou lá na fábrica em novembro de 2020. Ah, Porque eles estavam com nossa. esperança de voltar com a gente para lá. Quando deu que a gente formou, ia formar em dezembro, né? Para colar grau em janeiro, mandaram a gente pegar as coisas, porque não tinha mais como voltar como estagiário. Já E, tinha passado e meu você tempo. já tinha feito quanto tempo lá? Pelo menos uns 6 meses? O estágio eu só fiz 2. 2 Ah, semanas. você fez 2. 2 semanas após da pandemia. Entendi. Aí eu vim para Lempareu para passar a pandemia aqui. E aí começou a aula remota e eu não consegui. Uhum. Mas aí foi onde que eu tive que procurar outros meios para Uhum. não ficar
Na empresa do meu pai, para fazer esse estágio, eu fui para a empresa da minha tia de contabilidade. Ah, tá. Entendi. Entendeu? E o curso foi de administração. Foi engenharia de produção, que é É, uma administração um desculpa. pouco melhorada. É bem parecido, sabe? Entendi. E ali, assim, eu sempre fui apaixonada por aquilo. Tanto é que eu bati o olho e eu conseguia perceber coisas que pessoas não conseguiam. Uhum. Por exemplo, o meu TCC. Peraí, que nós vamos fazer um intervalo para você contar Tá do TCC, que joia. a história é boa. Voltamos já. Voltamos! Segundo bloco. Tá, dona Lari, peraí, conta do TCC, porque eu já sei da história, gente, olha que legal. Olha, foi sobre planejamento estratégico. No caso, a minha parte ali foi do homem-máquina, um diagrama, que a gente faz o estudo sobre o quê? Porque geralmente, no caso do meu pai, é uma fábrica de tempero caseiro. Ele tem todo o processo manual, como também tem a parte industrializada, que é o liquidificador industrial, ele tem a seladora, tem a balança. Então, o que que esse estudo faz? A gente calcula a porcentagem, o tempo que fica a pessoa trabalhando manualmente, quanto tempo que ela alimenta a máquina, quanto tempo que só a máquina produz, e tenta calcular a ociosidade, qual o tempo que a pessoa está parada, que está desperdício ali, que poderia aumentar a produtividade. E eu peguei na empresa do meu pai, uma microempresa, meu pai é MEI, sabe? É uma empresa muito pequena. Da onde que você tiraria isso? Ninguém Uhum, pensa. uhum. E quando eu cheguei com essa proposta para minha orientadora, ela adorou. Eu pegava o celular e ia cronometrar. E aos sábados, meu pai fazia a produção do tempero. Por Certo. quê? Como tudo é natural, ele tem que pegar fresco, lavar as folhagens e bater. Isso. O nosso posso dizer, o sal é o que vai conservar o tempero. Sim. Então, ele não tem conservante. Uhum. Tem que bater ali na hora para deixar tudo verdinho e manter. Eu te falei que minha mãe faz esse tempero também. O Não. dela tem 6 ingredientes. O do meu pai tem 12 ervas. Ó, garota! E é uma receita que meu pai criou. A minha mãe criou 50 e poucos anos atrás. Meu pai tem há 20 anos que trabalha. Sabe o que, é que minha mãe coloca no tempero? Não sei se seu pai coloca, né? É... Anis estrelado. Minha filha, fica bom. O do meu pai são ervas. Só Todo tipo de ervas, ervas, sal, cebola e alho. e pouco sal. É. Porque o nosso é pouco sal por causa da pressão alta da família. Então, meu pai tem um pouquinho a mais de sal, sim. É? Mas assim, pela quantidade que ele bate Uhum. quase 20 quilos, Sim. não De cada vez, né? o tempero todo 20 quilos não é. E ele tem um maquinário especial? Ele tem um liquidificador industrial, ele tem 2 liquidificadores, ele tem seladora, ele tem tudo. Por quê? Porque antigamente ele pegava o papel, cortava, escrevia a data. Agora precisa do quê? Nota fiscal, que quem tira. Você. Eu sempre ajudei ele, Uhum. desde criança, em quase todos esses processos. Uhum. Então, assim, quando eu não escrevia a canetada, a data, agora é com carimbo. Agora eu tiro a nota fiscal dele. Melhor. Então, assim, eu sabia das ociosidades. Ele pega o alho lá para terça, quarta-feira. Ele tem que descascar 20, 30 quilos de alho para bater. Tem jeito, não. Então, eu fui calcular ali. Ele achava que Ah. quem trabalhava mais era ele, porque ele trabalhava terça, quarta, quinta, sexta e segundas. No sábado ele batia e na segunda ele saía para entregar. Tirando a parte da Tá. entrega, Aham. contabilizando ele e o estagiário que ficava lá, Uhum. ele e o estagiário trabalhavam a mesma coisa, mesma porcentagem. E o estagiário Porque a sábado? diferença é que meu pai só batia no liquidificador. Então ele ficava vigiando se estava no ponto. Enquanto o estagiário pesava, selava, tampava, encaixotava e descia com os cachos. E o estagiário no sábado. Só no sábado. E seu pai lá também junto. E o meu pai também. Então, assim, eu ele sei. achava que, nossa, eu tô fazendo muita coisa. E na hora ele deu uma diferença muito pouca. Muito pouca. Ele não aceitava. Aí você Quando eu provou, falei, né? pai, se você fizer assim, 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 vamos mudar a nossa linha de produção, vamos deixar. Velho, não aceita muito bem. Ainda mais eu sendo muito Mas ele não é novinha. velho, não. Mais ou menos. Quantos anos? 64. Cê- Garoto. Só que, assim, com a diferença de idade que tem comigo, É, eu dá sei uma de casa. diferença. Você é de casa. Você sabe, né? Por melhor profissional que você seja, você é de casa. Exatamente. Depois eu conversar com seu pai. Você falou que ele não colocou em prática. Não. Gente,
Deu presente pro pai, tudo organizado, mostrando os gargalos, não é isso? Foi. Porque eu tive que fazer o fluxograma, eu fiz todo o diagrama. O diagrama é um gráfico, né? Engenharia de produção, tá, gente? É isso aí, Então, ó. assim, tinha como eu falar para ele, vamos fazer Tem isso, vamos todas as fazer aquilo. medidas, Tudo, a tudo, tudo. métrica, valores, Então, tempo, assim, a tríade, né? Tudo certinho. então foi indo, né? E aí, enfim, depois que eu formei na faculdade, eu já estava indo em Paraíba, eu arranjei meu primeiro emprego de carteira assinada. Uhum, Mas antes do emprego, eu continuei no estágio, né, na contabilidade. O que me ajudou a arranjar esse emprego foi o escritório de contabilidade da minha tia, que eu fiquei com ela por alguns meses ali trabalhando com ela. entendi. E aí, era voltada à minha área. Uhum, Só que nesse meio tempo eu adoeci. Eu tive alguns problemas, porque eu tava com a prolactina alta, e geralmente quem tem esse problema de prolactina alta a causa é um tumor na hipófise, que é atrás dos olhos, na cabeça. Então eu certo. tive que descobrir o porquê daquilo. Uhum, Demorou 6 meses para descobrir que era o hipotiroidismo, que era a uhum, tireoide que estava fazendo isso. E qual que é o problema maior? A tireoide te deixa muito cansado, te deixa depressivo. E eu já tinha tendências, assim, depressivas, ansiosas. uhum, Então, não tinha jeito. Eu tive que uhum, sair do meu emprego uhum. e parar com tudo e tentar focar em outro lugar para eu conseguir melhorar essa minha Já na saúde. pandemia? Foi na pandemia. Foi em 2021 isso. Ah, tá. 2021 para 2022. Então, assim, foi no meio da pandemia que veio essa parte do artesanato. Porque eu sempre fiz. A minha mãe comprava tecidos, retalhos de tecido, e eu fazia roupinha para boneca. Ela me ensinou a fazer trancinha. Olha. Aí eu fazia aquele monte de trancinha para pôr na árvore de Natal em volta, Aham. sabe? Só que eu nunca desenvolvi nada Menina, muito menina fino. hábil, gente. Sempre assim, coisas artesanais sempre foi meu dom, Olha sabe? só. E aí foi ali, quando eu tive Covid, que eu fiquei afastada, né, 15 dias, isolada, que eu falei, vou começar a mexer no crochê. Já estava aprendendo de novo para tentar sair da depressão. E foi aí que eu engrenei. E aí eu fiz uma bolsa, fiz outra, porque o crochê ele tem uma gama muito grande, né? E cada setor é de uma coisa. Eu resolvi ir pro lado de bolsas. Além de ser uma coisa que eu achava muito mais bonita. E primeiro, eu não tinha minha casa, eu morava com a minha mãe. Uhum, Por mais que eu quisesse fazer suplás ou qualquer outra coisa para decoração de casa, uhum. primeiro, a minha cachorrinha não deixava ter um tapete no chão. Sim. Segundo, a casa também não era minha. Eu não podia colocar tudo que fosse do meu gosto. Eu falei, vamos para uma outra área. E eu me identifiquei na parte de bolsas. Tanto é que a minha mãe que me ensinou a fazer. Em 2 meses eu tive que ensinar minha mãe a fechar, fazer o fechamento da bolsa, porque minha mãe não sabia fazer o fechamento. Então, assim, por mais que seja Você é bem crochê, autodidata, né? sou. Se eu ver uma vez um vídeo, eu consigo pegar. É porque igual você falou da lira, né? Você não aprendeu por partitura. Não. A pessoa iniciou ali, você desembolou. É uma habilidade e tanto, viu? E teve vezes que a gente saía para fazer a apresentação, teve um desafio, quem aprendesse, decorasse, no caso, toda a partitura de Brasileirinho. Ah, tá. Olha, Em uma semana eu toquei ela. é mesmo? Em uma semana eu decorei e Na toquei. lira? Na lira. Gente, que Então, menina assim, o pessoal danada. ficou desesperado e louco. A gente ia para fazer apresentações em cidades, tinha vez que o cara, o nosso mestre, né, mandava todo mundo praticamente parar e ficar me vendo. Porque o pessoal que estava na lira não acompanhava, Olha. ou não sabia, ficava. Tinha uns 7, 8 liras, ficava sozinha tocando, com a percussão atrás. Uhum. Então ele mandava eu tocar mais alto. Eu cheguei a quebrar a maqueta de tão forte que eu tive que tocar para acompanhar, porque era uma pessoa só, você não escutava a música Aham, que era. aham, aham. Sabe? Mas, como eu te falei, já passamos de competição, de tudo um pouco, né? E aí foi aí que fui descobrindo um dom, Mas aí um outro. vamos seguir aqui a ordem cronológica, só para ver se eu entendi. Você começou a trabalhar onde? O meu primeiro emprego foi com meu pai.
nessa parte da produção Novinha. dos temperos, isso. Com 13, 14 13, anos. 14. Aí eu fui para a faculdade. Na faculdade eu trabalhei como professora particular, tanto Olha de criança quanto adultos, adolescentes. matérias. Matemática, aí cálculo 1, 2, 3, física. Tudo que eu aprendi na faculdade eu dava. Exatas, né? Exato. Você tem muita facilidade com exatas. E eu dava aula para adolescentes de história, geografia, o que fosse. Também humanas. Detectei assim, um distúrbio que o meu aluno tinha por conta do curso de neurociências que eu fiz. É mesmo? Falei à mãe dele, leva ele para um médico que ele vai ajudar. Talvez a medicação que você já deu a ele no passado, que foi a Ritalina, não foi o suficiente. Só sei que levou no médico, fez todo o tratamento com ele. Ele que, assim, ele era 2 anos mais novo do que eu, ainda estava na escola. Ele começou a querer estudar, começou a querer aprender, entrou no ensino médio, apaixonou por química. Ele gabaritou. Sabe o que é gabaritar a Que prova de legal. química? Ai, Uma sei. pessoa que tinha dificuldade para fazer conta, Você tá louca. divisão. Nossa. Você entende o nível disso? Meu Deus. Peraí. Vamos parar aqui que eu quero continuar sabendo desse dom seu. Só um minuto, tá? Tá joia. Voltamos ao terceiro bloco. Conta aí desse aluno. Então, o que acontece? Ele sempre teve muita dificuldade. Português, sabe? Matemática, tudo. Sempre teve muita dificuldade. Ninguém entendia ele. Eu sentava, conversava com ele. Eu era mais velha. Às vezes eu ia pra boate, alguma coisa. Ele tinha quase 18 anos também, então ele também estava lá. Ele tinha aquele cuidado comigo, aquela atenção. Falava, olha, você não pode ficar andando sozinha na rua. Mas nada assim romântico, sempre foi um cuidado mesmo. Sim, sim. Tanto é que quando ele fez crisma, eu fui na crisma dele, Uhum. sabe? Uhum. Mas por que que ele era tão apegado a mim assim? Por Porque quê? eu entendia ele, falava, mas não era assim. Vamos pôr um nome aqui, Miguel. Miguel, Não, meu filho. Miguel. Miguel, meu filho. Ô, Miguel, não é assim. Eu também passei por isso. Não é porque você não consegue agora que você não tenha como saber Uhum. tudo. É difícil no primeiro momento. Uhum. E ele tinha alguns distúrbios, algumas coisas que atrapalhavam a aprendizagem dele. Entendi. E aí eu conversei com a mãe dele procurou um médico, fez todo um tratamento. E foi ali que ele começou a conseguir tirar notas mais altas. Ele já tinha reprovado várias vezes. Ele parou de reprovar. Ele se sentia tão seguro em mim quando ele foi fazer a prova da carteira de motorista. Ele tem a parte teórica. Eu tinha tirado carteira, tinha 2 meses. Ele foi fazer a parte teórica comigo. Porque ele tinha feito uma vez e não passou. Ele se Olha. sentiu com tanta confiança que fez comigo. A gente estudou com ele. Eu também não sabia muito o que eu estava falando. Mas qual distúrbio que você falou? Ele tinha déficit de atenção, mas não era qualquer tá. remedicação que dava Aham. certo com ele. Aham. E sabe por que eu tenho certeza que era isso? Porque todo mundo falava assim, mas ele não escuta o que eu falo. Eu falo, quando ele quer, ele escuta. E a medicação, não é toda medicação que você dá o devido efeito. Por exemplo, ele tomou Ritalina, mas Ritalina pra ele não fazia efeito nenhum. Era a mesma coisa que nada. Ele precisava de uma outra medicação. E geralmente a Ritalina, pra quem tem déficit de atenção, a primeira coisa que passa. E não funcionou com ele, sabe? E foi indo assim. Tanto dele, ele foi meu aluno no ensino Só tem médio. interesse naquilo que é interessante para ele. Então, eu levava coisas interessantes pra ele. Dava um jeito dele entender. Na parte de dinheiro, falava a língua que ele gostava. Ele gostava de cavalo de boi. Tanto é que hoje em dia ele trabalha na roça com o pai dele. Eu ensinei ele química por parte de cavalo de boi. Eu falava umas nomenclaturas que ele entendia. Tá vendo isso daqui? E ele não entendia. E eu não tinha aluno. Eu tinha um irmão dele que era mais novo. Que, tipo assim, no ensino fundamental, ele era no ensino médio. E tinha alunos que eram muito mais velhos do que eu, da idade da minha mãe. Olha. Sabe? Eu lá Você com dava 20. essas aulas, você dava presenciais? Eu sim, dentro do meu apartamento. E juntava 2, 3 pessoas, ou às vezes individual, fora as aulas que eu dava na faculdade. Da faculdade eu não recebia. No meu apartamento eu recebi. Ah, tá. Entende? Então, assim, eu sempre quis fazer alguma coisa. Quando eu voltei para Paraíba, acabou essa história. Até na pandemia eu dei aula virtual.
Ó. para esse irmão dele, desse meu aluno, Aham. e para pessoas do meu círculo ali da faculdade. Uhum. Eu ajudava quem tinha dificuldade no TCC. A Larissa, a professora falou, a orientadora, tem um negócio errado aqui, de onde tá vindo esse erro? Eu sentava com a pessoa, conversava, dava uma monitoria ali para ele Tipo sobre assim, aquilo né? assim. Chá comigo, que aqui eu sei. E nessa brincadeira, eu ajudei a fazer mais ou menos uns 30 a 40 TCCs. Que é isso? Não só da minha área, Que também de área de máquina. saúde, de fora do Brasil. Não, que máquina, meu Então, Deus. assim, porque sempre tive isso, de ler e saber onde que eu vou pôr isso, como é que faz. Então, Uhum. assim, a métrica, a pessoa não tinha muita paciência. Uhum. E eu ajudava nisso. Bom, vamos lá. Eu fazia uma reunião com a pessoa, às vezes até pelo Zoom. Eu falava, não, mas isso daqui, é por isso daqui que a professora tá achando que não tá bom. Já essa orientadora, que é mais isso daqui, porque isso daqui tá muito superficial. Vamos trocar a palavra, igual você falou, qualidade, não é uma palavra saturada. A gente não tem que trocar, não existe mais qualidade, porque tudo tem qualidade. Uhum. O TCC é a mesma coisa. Uhum. Se Entendi. você souber como é que tem que fazer, você desenvolve. Sabe? É, ué, isso aí. E aí eu vim para Além Paraíba, na Aham. pandemia, arranjei meu primeiro, fiz estágio com a minha tia na contabilidade, arranjei meu primeiro emprego de carteira assinada, fiquei quase um ano e saí. E foi em 2022 que eu fundei minha própria empresa, que é o meu MEI, Ah, que é o Lar Estúdio Crochê. olha que legal, gente. Lari Estúdio Crochê, artigos em crochê e tricô. Sim, Foi sua mãe que começou a te ensinar lá pequena. foi minha mãe que me ensinou lá, E bem por criancinha. que que você iniciou essa área? Conta pro pessoal. Porque, assim, principalmente por conta da minha depressão, e era Uhum. uma coisa que eu conseguia fazer e me aliviava. E todo mundo ficava assim, não é possível que você tem pouco tempo que você está fazendo. Uma peça tá nesse estado, tá impecável, tá bonito. Não parecia, não aparentava. Uhum. E aí eu comecei a ter encomenda. A primeira pessoa que falou, eu vou te encomendar uma coisa, foi minha sogra. Eu vou te encomendar uma bolsa. E eu fiz a bolsa. E ela participava de um grupo de artesanato, que é o Arte Além, que a gente faz parte do grupo Empreender Entendi. da ASEAP Da junto com a SEAP. Sebrae. Aham. Então, ali, o Com o grupo Sebrae viu delas? isso, Com o Sebrae delas. com o Sebrae. E a gente já fez ações com o Sebrae, já levou a gente para viagem, para tudo mais. E o pessoal do grupo do artesanato viu aquilo e falou: não, vem participar com a gente. Aí eu comecei a fazer feira. Para fazer feira de artesanato, eu tinha que ter produto. Então, eu comecei a produzir. E aí eu falei: não, já que eu vou fazer uma coisa direito. Comecei a comprar sacolinhas padronizadas no tom de rosa, que a minha marca, o subtom é rosa. Aqui tá vermelho, Aqui mas tá mais puxado pro marrom. mas ela é mais vinho. Mais vinho, né? Sim. Tá. Só que eu amadureci, troquei a cor, mas de início era rosa, Uhum. sabe? E aí eu padronizei isso, mandei fazer etiquetas de couro para colocar nas minhas peças. Sei. Fiz todas as Olha. minhas E etiquetas. cadê essa bolsa, gente? Eu tenho uma aqui. Ah! Deixa eu ver. Foca em mim, gente. Foca em mim. Ó, E esse é um tecido posso, brilhoso. posso abrir? Pode tirar minhas coisinhas daí de dentro. Não, tirar não, só para ver aqui o acabamento. Claro. Ah, garoto. Nossa, grossinha, né? É grossa, daí eu fiz de malha. Nossa, E que assim, é uma linda. espessura grossa, não é uma coisa muito fininha. Uhum. E aí eu comecei a comprar correntes, mosquetão, tudo, sabe? E aí tem a minha Ah, sua marca. plaquinha aqui. Tem, é no couro. Aí, E gente. assim foi como esse que eu comecei. E ali me trouxe a renda. Atualmente eu só trabalho com o crochê. E agora eu comecei, né, a ajudar a minha sogra no empreendimento dela, que é a lanchonete. Por Gente, conta de eu o ser que que você engenheira de mais faz de produção. crochê? Bolsa, Bolsa? bolsa. Por encomenda? Também. Tem algumas que eu já deixo pronto para a pessoa saber. Aí ela fala, não, mas eu quero esse modelo, nesse tom, e assim vai. Gente. Eu faço mandalas religiosas, É? que é o Hum. MDF, ele já é impresso uma imagem ali, geralmente de um santo amor, uma Uhum. oração, do Uhum. Pai Nosso, tudo mais, e faço o acabamento em crochê, Nó, que que a pessoa lindo. coloca na parede. Nó, que bonita, hein? Aí eu comecei com terços. Não fiquei só no crochê. Eu faço terços com bolinhas, faço chaveiros, e aí foi só subindo. Foi misturando de tudo um pouco.
tudo quanto é tipo de artesanato. E hoje, como que você divide o seu tempo? Com tanta coisa assim. É bem... Casou, tem um ano. Tem 1 ano de casado. Como é E que é? assim, eu ainda tô terminando uma pós-graduação. Então, assim, é tanta coisa ao mesmo tempo. O que acontece? Eu Após em trabalho quê? em segurança do trabalho. Ah, tá. Então, eu tô fazendo por assim. Agora vai vir a época do Natal. Eu faço uma quantidade de peças. A gente tem um espaço que a prefeitura liberou pra gente expor uma lojinha aqui no centro. Sei. Então a gente coloca as peças ali, a gente faz revezamento do grupo. O meu dia é na sexta-feira, então amanhã, na parte da manhã, eu fico nessa loja. Então eu faço por épocas específicas, ou então quando tem uma encomenda de algo específico. Entendi. Por exemplo, eu gostei dessa bolsa, mas eu quero vermelha. E aí vamos indo. Tirando isso, eu foco nas outras coisas. Na minha pós-graduação, aí eu ajudo a minha sogra, como eu falei, na lanchonete, nessa parte de gestão, de compra dos Sua insumos. sogra é mais à noite. Mais à noite. Mas a minha parte não é nem de ficar na lanchonete, é a parte de gestão. Ah, não. Então você faz durante o dia, né? Durante o Normalmente. Tá, então peraí. Voltando aqui, só porque eu dei uma boiada aqui agora. Boiei mesmo. De manhã você faz o quê? De manhã, eu Ou mexo. não tem regra? É porque aí vai depender. Por exemplo, eu faço faculdade, né? Ah, tá. A pós-graduação. Então, Após. geralmente é na parte da manhã, após a Que graduação. você separa para estudar. Isso. Na parte da tarde, tem a parte ou do crochê, ou então eu faço o fechamento da minha sogra, ou então, quando nas segundas-feiras o meu pai precisa de nota, que é quando ele entrega, eu tiro a nota. Ah, tá. Beleza. Entendi. Aí eu auxilio tanto a minha mãe quanto o meu marido nessa parte administrativa também do Sua negócio mãe? deles. De quê? Minha mãe é vendedora de plano de saúde e meu marido é corretor. Então, assim, eu tenho mais de um emprego. Você tá entendendo o nível? Mas você tá ajudando ou tá ganhando? Dos dois. Uai, então já ficou bom. Já ficou bom, porque eu tenho ali a minha porcentagem também. Ah, garota. Porque, assim, não é tudo que eles conseguem fazer. Já que era terceirizado isso mesmo, quando eu vim pra cá, eu assumi a parte da minha mãe. Que legal. Todo mundo confia muito em você, né, Lari? Sim. Que ótimo isso, né? Sim. Família Porque, confiar é assim, difícil, viu? que sabe do potencial, já viu como é que É, mas entende? mesmo tendo potencial, tem família que não apoia, não. Não é Você sabe fácil, disso. não. Você sabe disso. Sei, muito bem. Só falta o seu papi, né? Papi, como é que chama o seu papi? Manuel Carlos. Seu Manuel Carlos. Sua filha fez um TCC aqui, Pois é. criou uma solução para o senhor. Para quê? Melhorar a produtividade, relação com o tempo, relação com o dinheiro, investimento do seu negócio de temperos. Vamos colocar em prática? Fala com ele para assistir o podcast, hein? Pode deixar. Bom, nosso programa acabou. Foi um prazer. Adorei. Você falou super bem. Ah, que bom. Tomou conta do podcast. Sabe que quando eu falo pouco é a melhor hora que tem? Quer dizer que foi ótimo. Parabéns, que você tem muito Obrigada. sucesso, tudo que você empreende e quando você apoia as pessoas a terem sucesso também. Sim, Viu? Felicidades para você, Obrigada. tá? Vou deixar meus contatos, você deixa os seus. claro. Meu contato, então, é o Café Delas Oficial no Instagram, a Reinice de Reinar, Reinice _ oficial, do meu marido e minha, que é uma empresa que trabalha com traduções livres, traduções juramentadas e consultorias e treinamentos. E no Lorena Ribeiro BH você me encontra cuidando do lipedema e falando de colágenos. O meu pessoal é Lari Santos 24. Já o do crochê é Lari Estúdio Crochê. Estúdio com E. Estúdio com Crochê, né? Isso. Então, muito obrigada. Até o próximo Café Delas. Tchau.